Boa noite, pessoal. Vamos então para a nossa segunda videoaula da nossa disciplina de Tecnologia de Informação e Comunicação. E vamos ver na aula de hoje, sobre a configuração básica da máquina. Que na aula anterior, como atividade eu havia pedido para vocês pegarem a configuração básica da máquina de vocês, porém eu vi que alguns acho que pegaram aquelas anotações que ficam em cima do seu notebook ou no gabinete do seu PC, enfim, e me passou aquela configuração. Veja bem, configuração básica da máquina não é bem isso. Então eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem pegar a configuração da sua máquina. Vou falar um pouco sobre as unidades de medida que nós utilizamos também para medir a capacidade de memória. Vamos fazer uma desambiguação entre hardware e software, falar um pouquinho sobre o sistema operacional, sobre o pacote Office e a atividade que eu deixar para vocês disponível para vocês estarem fazendo durante a semana. Muito bem. Quando eu falo em configuração básica da máquina, o que eu quero? Eu quero saber qual que é o modelo da CPU, qual que é a capacidade de memória RAM, qual que é a capacidade do HD. Então, essa é a configuração básica da máquina. É óbvio que existem N outros itens, porém esses três itens são os itens principais. Tá? Como que eu pego a configuração dessa máquina? Muito fácil, é só ir lá no Iniciar, painel de controle, Sistema. Daí eu vou ter aqui, nessa tela, Sistema, o modelo do meu processador. Meu processador é um Pentium Dual Core. Core quer dizer núcleo, Dual quer dizer 2. Então meu processador ele tem 2 núcleos e é um processador de esse T4300 é o modelo que é dado o nome pelo fabricante, no caso que é a Intel. E esse 2.1 GHz ou GHz é a frequência do meu processador, a velocidade dele. Quanto mais alto esse número, mais rápido o meu processador. O valor máximo de frequência alcançados pelos processadores atuais é de 3.8 GHz. Mas não tem mais rápido? Não, comercialmente não. Por quê? Porque o processador ele é feito de silício. Tá? O silício é um material, é um semicondutor, ele aguenta a temperatura até, como todo material, até certo nível. Depois disso ele funde, ele derrete. Então 3.8 GHz foi a frequência máxima encontrada nos processadores para que ele pudesse trabalhar com uma performance razoável sem derreter a peça, sem queimar a peça. Então acima disso, quanto mais você aumenta a frequência, maior o atrito, maior o aquecimento da máquina, maior a dissipação de calor também. Tá? Então por isso que a gente não tem processadores hoje de 3.8 GHz, acima de 3.8 GHz. A minha memória RAM é de 2 GB, poderia ser 4, poderia ser 8, 16 GB, mas enfim, 2 GB é uma configuração mínima, padrão hoje para as máquinas, certo? Já vou falar para vocês o que é um gigabyte, tá? Ou byte. E aqui eu tenho também o meu tipo de sistema. Meu sistema operacional é um sistema operacional de 32 bits. Já vou falar para vocês também o que é sistema operacional, e o que é esses 32 bits. E o meu HD? Meu HD, para eu saber a capacidade dele, então aqui olha, voltando, eu já tenho a configuração da minha CPU, e a minha quantidade de memória RAM. E o tamanho do HD? O tamanho do HD, vou vir aqui no meu painel, no computador. Aqui em cima tem as unidades de discos rígidos. Aqui o meu tem 4 unidades de discos rígidos: o C, o D, o G e o H. Tá? O G e o H é um disco externo, certo? Ele está conectado aqui na porta USB do meu notebook.
O C e o D é o meu disco, meu HD interno, tá? O que está dentro da minha máquina. Então, meu HD interno aqui, ele está dividido em duas partes. Tá? Uma parte tem 102 GB e outra parte tem 195. Se eu somar tudo, vai dar 297 GB, que é a capacidade do HD interno do meu notebook. Tá? Meu HD externo é um pouquinho maior, né? Eu tenho que somar 347 mais 341, vai dar 688 GB de capacidade no meu HD externo. Tá? Mas para a configuração básica, conta o interno, tá? Que é o C e o D. É óbvio que você tem que saber como que está dividido o seu HD para você poder diferenciar pelo ícone aqui qual disco é qual, tá? Então, configuração mínima minha, né? Processador Intel Dual Core, 2.1 GHz, 2 GB de memória RAM e um HD de 297 GB. Era só essa a resposta que eu estava esperando lá no fórum, certo? Alguns conseguiram responder, outros nem tanto. Mas aí, agora, só para você matar a sua curiosidade, já liga o seu computador ali, já está na frente dele, aliás, né? Está assistindo essa videoaula, dá uma olhadinha lá no painel de controle do sistema e verifica a sua configuração básica. Bom, quando a gente falou a configuração da memória RAM e do HD, nós falamos em gigabytes ou em bytes. Tá? Então, byte é uma unidade de medida. Tá? O byte, antes de a gente falar de byte, vamos falar um pouco do bit. O que é o bit? O bit é a menor unidade de medida que o meu processador consegue processar. Um bit é um pulso elétrico. Tá? O pulso elétrico ele é representado por 0 ou por 1. É o que a gente chama de números binários. Então, essa base numérica também é uma base binária, que só tem dois números, 0 e 1, que representa o 0 que não tem um pulso elétrico e o 1 tem um pulso elétrico. A sequência de 8 bits nós interpretamos como um byte. Tá? Então, se você aperta a sua letra A lá no seu teclado, tá? É mandado para o seu processador 8 pulsos elétricos numa sequência, que ele vai entender que é a letra A. Certo? E assim como todas as outras letras aí do seu teclado, que é em torno aí de 102, mas nós temos um total de 256 caracteres que o meu processador consegue processar. Tá? Entre letras maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais, acentos, pontuações, etc. Então, um byte, né, resumindo, um byte é uma letra. Uma letra é equivalente a um byte. Então, por exemplo, a palavra amor. Amor tem 4 bytes, perdão. São 4 bytes. Você são 5 bytes. Por que 5 bytes? Tem 4 letras, mas tem um acento em cima do E que conta como um byte também. Perfeito? Muito bem. Então, um byte é o equivalente a uma letra. E o kilobyte? Quilo, quando eu falo de quilo, eu estou falando de 1000. Então, quilo é de 1000. Se eu estivesse trabalhando com a base decimal, que é a base que nós estamos acostumados a trabalhar, né, que tem 10 algarismos do 0 ao 9, então, um kilobyte seria 1000 bytes. Como a base numérica que nós trabalhamos dentro da computação é a base binária, né, que só trata de 2 dígitos, 0 ou 1, tá? 1024 é a quantidade mais próxima de 1000, né, dentro da base binária. Como assim? Se você for contar na base decimal, né, então eu vou contar, eu vou começar do 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Na base binária, eu não conto dessa forma. Na base binária eu começo do 2 e vou elevando ao quadrado, por exemplo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128.
vezes 2, 256, vezes 2, 512, vezes 2, 1024. Então, 1024 na base binária é o número mais próximo de 1000. Por isso que 1 kilobyte é o equivalente a 1024 bytes e não 1000, certo? Muito bem. E mega? Mega é a unidade de milhão. Tá? Então, 1 megabyte é aproximadamente 1 milhão de bytes. Né? Para você saber certinho, né? 1 megabyte também é equivalente a 1024 KB, ou kilobytes. Então, para você saber certinho a quantidade de bytes de 1 mega, é só você multiplicar 1024 vezes 1024. Vai dar 1 milhão, 47 mil e alguma coisa. Essa é a quantidade de bytes de 1 megabyte. E o gigabyte? Giga é a unidade de bilhão. Quilo, unidade de mil. Mega, unidade de milhão. Giga, unidade de bilhão. Tá? Então, 1 gigabyte é equivalente a 1024 megabytes. Ou, se você quiser saber em bytes, é só multiplicar 1024 vezes 1024 vezes 1024. Você vai ter lá o valor de 1 gigabyte, que vai dar 1 bilhão e 100 milhões e alguma coisa. E o tera? Tera é a unidade de trilhão. Quilo, unidade de mil. Mega, unidade de milhão. Giga, unidade de bilhão. Tera é a unidade de trilhão. Então, 1 terabyte é aproximadamente 1 trilhão de alguma coisa de bytes. Ou 1024 gigabytes. Para saber a quantidade certinha, é só multiplicar 1024 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024. Acaba no tera? Não, continua. Tem peta, tem hexa e assim vai. Porém, dentro da computação, nós utilizamos por enquanto até o terabyte. Muito bem. Então, todo mundo fala que o computador é um bicho de 7 cabeças. Mas, na verdade, o computador é um bicho de 2 cabeças só. E elas têm nome. Uma cabeça se chama hardware e outra cabeça se chama software. O hardware é a parte física do computador. Tudo aquilo que eu posso tocar, as peças, o HD, o processador, a memória, o gabinete, a tela, o mouse, o teclado, são todos hardware. E o software? O software é a parte lógica, são os programas, né? O Skype, o WhatsApp, o Internet Explorer, o Google Chrome, né? Todos os programas que eu utilizo é chamado de software, que é a parte lógica do meu computador. Tá? Então, hardware, parte física, software, parte lógica. Em outras palavras, quando você está com raiva na frente do computador, hardware é aquela parte que você chuta e software é a parte que você xinga. Bom, dentro dos softwares, nós temos o sistema operacional. O sistema operacional é o principal software da sua máquina. Sem o sistema operacional, a sua máquina não funciona. Ela simplesmente não vai ligar. Tá, ela até liga, aparece uma tela preta com alguns textos em inglês, porém você não vai conseguir trabalhar com ela. Então, o sistema operacional ele serve como ponte de comunicação entre você, o usuário, e a máquina. Porque a máquina ela tem uma língua, que é aquela língua binária de zeros e uns. Então, se aparecesse um monte de 0 e 1 na tela, você não ia conseguir entender nada. Tá, então, o sistema operacional, a função dele é justamente transformar aqueles zeros e uns em imagens, textos e sons que você possa entender, certo? O sistema operacional é um produto de software, né? E como produto ele tem várias marcas no mercado, assim como o sabão em pó, né? Você tem lá o sabão Omo, Minerva, enfim, entre N e outras marcas, mas são todos sabão em pó. E o sistema operacional não é diferente. Nós temos o Windows, que é o sistema operacional da Microsoft, que é a empresa do meu tio Bill Gates. O Windows ele foi lançado, começou a produção dele lá na década de 80 ainda, passou por N versões, a última versão dele é a versão 8, que nós estamos usando agora. E o Windows ele é pago, você tem que comprar a licença para você poder utilizar ele. Tá? Uma licença do Windows custa hoje em torno de R$500. Nós temos o Linux também, o Linux é um sistema operacional gratuito, de plataforma aberta, você pode baixar, instalar ele gratuitamente na sua máquina. Então não tem taxa de licença para o Linux.
O que ocorre normalmente, né, quando as pessoas vão na loja, compram uma máquina, tinha um Linux instalado, o Linux é muito ruim, então existe um preconceito muito grande com relação ao Linux, tá? Mas é preconceito mesmo, já vou falar por que é. Então normalmente quando você vai lá na loja, compra uma máquina com o Linux instalado, o que você faz? Você vai lá, leva para um técnico, o técnico vai te cobrar R$80 e vai te instalar o Windows na máquina. Será que esse Windows é original? Não é original, porque uma cópia dele custa R$500. Então ele está te cobrando simplesmente o serviço de instalar e não está te dando a licença. Então veja bem, você tirou uma cópia legal, né, do Linux que estava na sua máquina e instalou uma cópia pirata do Windows. Isso é o que normalmente acontece. Mas é mais por preconceito, porque o Linux faz a mesma coisa que o Windows, e ele é tão bom quanto o Windows. Haja visto que o Android é um sistema operacional, também é um sistema operacional utilizado em mobile, né, em celulares, em tablets, e todo mundo quer ter um celular com Android. E o Android é o quê? É um Linux para mobile. Então, por que para o meu celular serve o Linux e para o meu notebook, meu PC não serve? Então é só falta de costume, na verdade, de você utilizar o software. Então basta que você utilize ele durante alguns dias que você já se habitua e não vai querer utilizar outro sistema. Muito bem, então o sistema operacional, principal software da minha máquina. Tá? Outros softwares também é o pacote Office. O pacote Office ele já é chamado de aplicativo. Tá? Por que ele é aplicativo? Porque ele roda em cima do seu sistema operacional. Primeiro a gente precisa de ter o sistema operacional instalado na máquina para depois instalar os aplicativos. Tá? E para cada sistema operacional nós temos aplicativos específicos para ele. Então se você instalou o Windows, você tem que instalar e vai instalar um pacote Office, você tem que instalar um pacote Office para Windows. Eu instalei o Linux, vou instalar o pacote Office para Linux, então, certo? Então, cada sistema operacional tem o instalador correto dos seus aplicativos. Muito bem, o pacote Office, né, assim como o sistema operacional, ele tem os fabricantes. A Microsoft, né, que produz o pacote Office que a gente já está acostumado a utilizar, que tem o Word, tem o Excel, entre outros softwares. E é pago também, tá? O pacote Office hoje custa em torno de R$1.000. Nós temos o OpenOffice, o BROffice, que são opções freeware, ou seja, são softwares que você pode baixar, instalar na sua máquina e não precisa comprar a licença dele. Tá? Então, o OpenOffice e o BROffice têm os mesmos programas que tem no pacote Office da Microsoft. Tá? Porém, você não precisa pagar nada para utilizar esses programas. Tá? Então, dentro do pacote Office, existem N programas. Tá? Os principais deles, os principais softwares que vem dentro desse pacote, é o editor de texto, um editor que é, no caso do Windows, o Word, um editor de planilha de cálculo, que no caso do pacote Office da Microsoft, perdão, é o Excel, o editor de apresentação de slides, que no caso da Microsoft é o PowerPoint. Tá? Então vou mostrar para vocês aqui, eu tenho instalado aqui na minha máquina o pacote Office da Microsoft. Você vai ver que tem bem mais que esses 3 programas aí que eu citei. Nós temos aqui, tem o Access, que é um gerenciador de banco de dados, o Excel, que eu falei para vocês, que é uma planilha de cálculo, o Infopad, que é para você criar formulários dinâmicos, o OneNote, que é para você localizar e compartilhar anotação e informação, o Outlook, que é o gerenciador de e-mail, PowerPoint, que é o editor de apresentação de slides, o Publisher, que é para você criar material de marketing, o SharePoint para você fazer sincronização de computadores e o Word, que é o editor de texto que você já conhece. São todos esses programas, eles fazem parte do mesmo pacote de programas. Você instala o pacote Office, ele já vem instalando todos esses softwares aí para você. E aí, durante o nosso curso, nós vamos aprender então a trabalhar com
o editor de texto, com as planilhas de cálculos e com os editores de apresentação de slides. Bom, chegamos ao fim dessa nossa videoaula. Tem um fórum lá disponível lá para você, como atividade. Estou aguardando todo mundo lá no fórum lá para responder as questões que eu postarei e para dirimir quaisquer dúvidas que tenha ficado dessa aula. A partir da próxima aula a gente já vai começar uma aula mais prática, onde a gente vai começar a trabalhar com Word, vamos trabalhar com estilos de texto, com índices, paginações, né, e tudo inerente a esse editor de texto. Então, tenha uma boa semana e até a próxima videoaula.